Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pular a Cerca. O meu nome é Hélder Fontes, estou aqui com o meu colega Filipe Antunes Olá a todos. e o nosso convidado de hoje é o Jorge Pinto. O Jorge é formado em Engenharia de Ambiente na FIUP e também é doutor em Filosofia Social e Política pela Universidade do Minho, recentemente em 2020. É autor do livro Rendimento Básico Incondicional, uma defesa da liberdade, e também do livro A Liberdade dos Futuros, Ecorrepublicanismo para o século XXI. Isto só numa perspectiva de livros mais direcionados para a política. E no seguimento deste percurso do Jorge, de começar em Engenharia do Ambiente e depois passar para um doutoramento em Filosofia Social e Política, gostaríamos de perguntar como é que começou o interesse pela política e quando é que este começou. Olá Hélder, olá Filipe, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e é um prazer responder essa questão, porque na verdade o meu interesse por política surgiu muito cedo, a minha família sempre foi muito politizada, portanto os meus pais sempre fizeram política de forma ativa e vários dos meus tios também, e eu comecei muito cedo, eu julgo, enfim eu tenho 35 anos, julgo que como muita gente da minha geração, comecei a interessar-me pela política por causa da questão e da luta do povo timorense pelo seu direito à autodeterminação e à independência. Portanto, esse foi o meu grande despertar político e, na verdade, a primeiríssima vez que eu saí de Portugal sem ser com os meus pais, numa coisa mais ou menos organizada, mas enfim, fui sozinho, foi em 99, portanto eu tinha 12 anos, para ir a Madrid a uma manifestação, uma enorme manifestação na altura, em frente à Embaixada da Indonésia, porque Portugal, claro, não tinha laços diplomáticos com a Indonésia, a embaixada mais próxima era em Madrid, então houve uma grande manifestação lá a pedir que se autorizasse e que se organizasse o referendo pela independência, que depois se concretizou, felizmente. Portanto, fui desde cedo muito politizado e, para além desta dimensão, digamos, da independência, da causa da independência timorense, sempre muito próximo também das questões ambientais ou ecológicas, porque desde muito jovem também que ajudava e fazia projetos de voluntariado com causas e associações ambientalistas, e na altura em que era muito famoso o slogan do pensar global, agir local, e foi um bocado isso que me quase empurrou, se posso usar a palavra, que me empurrou para a engenharia ambiental, porque eu não queria particularmente ser engenheiro ou fazer engenharia, eu sempre estive muito dividido entre a área das humanidades e a área das ciências mais exatas. Ali com 15 anos, quando somos obrigados a escolher, fui para as ciências mais exatas, porque os meus pais, que são ambos de humanidades, me disseram que é muito mais fácil passar das exatas para as humanidades do que o oposto, se calhar têm razão, mas enfim, eu no 12º não queria forçosamente ir logo para a universidade, estava até a considerar de forma bastante séria um ano sabático, mas uma amiga minha disse-me, amiga e colega, que foi minha colega do infantário até ao final da faculdade, disse-me, olha, eles vão abrir um curso de Engenharia do Ambiente na Faculdade de Engenharia do Porto, tu que estás sempre com esse discurso ambientalista e ecologista, sempre ligado a essas temáticas, porque é que tu não fazes o curso? E eu, um bocado ao engano, porque logicamente a Engenharia do Ambiente não é forçosamente um curso para ecologistas, mas um bocado ao engano fui e acabei por fazer o curso, mesmo que, enfim, sempre sentindo que faltava algo para além desta formação mais técnica e tecnológica, que é aquela da engenharia, e portanto depois a passagem para a filosofia, com, nos entretantos, ainda uma passagem pela sociologia, porque ainda fiz os 2 primeiros anos da licenciatura de sociologia, pareceu-me um percurso bastante lógico, até pela sua complementariedade, portanto, ter do lado da engenharia esta componente mais técnica, não é? Relacionada com as questões ecológicas no particular, e tendo pela sociologia e em particular pela filosofia uma questão ou uma abordagem mais teórica, mais profunda, até indo mais radical, portanto, indo mesmo à raiz das questões, o que eu acho que é um excelente complemento. Portanto, foi um bocado por aí que tudo se foi fazendo. Houve ainda um outro elemento-chave que eu costumo referir, que é, e que está relacionado com esta minha paixão e interesse pelas questões ecológicas, que foi o acidente com o cargueiro, com o petroleiro Prestige, ali ao largo da Costa Galega, que também marcou muito a minha geração, aquele famoso nunca mais, naquela famosa bandeira galega com o lema nunca mais, marcou-me muito e foi um bocado aquilo que me convenceu a querer continuar estudos na área do ambiente.
Certo, é engraçado que diz isso. Eu sou formado em Engenharia Química também pela FEUP e tive várias cadeiras em comum com a Engenharia do Ambiente e é engraçado que uma pequena frase que tu disseste de que não é propriamente o curso ideal para quem é ecologista. E aqui entrando um pouco no teu livro, no tema macro do teu livro, do Ecorrepublicanismo para o século XXI, podes-nos fazer aqui a distinção, que se calhar muita gente não sabe, entre a tua visão de ecologia e de ambientalismo, porque é que um está mais associado à ecologia como um todo e o outro mais a um, se quiseres, ambientalismo de mercado. Uhum. Sim, é uma excelente questão, até porque é um tema que tem marcado as discussões dentro da teoria política verde, não é? Portanto, já o André Gorz fazia uma distinção entre uma visão mais radical e revolucionária, como ele chamava, e uma visão reformista, portanto, que poderíamos fazer equivaler ao ecologismo, esta visão mais radical, e o ambientalismo, uma visão mais reformista, e, em particular, o Andrew Dobson fez essa distinção, portanto, uma grande figura, apesar daquilo que foi depois a sua vida pessoal e, enfim, e a sua condenação por acoso sexual, o Andrew Dobson produziu realmente um grande corpo no que diz respeito à teoria política verde, e ele fazia precisamente essa distinção, como tu apresentaste agora brevemente, Helder, entre ambientalismo e ecologismo, sendo que o ambientalismo era uma preocupação, digamos assim, uma tentativa de solucionar e de resolver os problemas ambientais, mas dentro do quadro sociopolítico e económico atual, portanto, capitalista, permita-me a simplificação, enquanto que o ecologismo, como ele definia, seria algo realmente fora deste quadro socioeconómico, portanto, uma abordagem mais radical, uma vez mais, e que obrigava a ir às raízes dos problemas, nomeadamente à raiz do sistema económico que tem representado estes problemas, ou que se tem traduzido nestes problemas a nível ecológico, e também outras questões muito mais de fundo, para além da simples tentativa de corrigir, digamos, as emissões ou de corrigir a poluição dos recursos aquíferos com cuidados paliativos, mas indo realmente à fonte, ou seja, acabar com eles e com isso traduzir a economia em algo distinto daquilo que existia. E onde é que entra o republicanismo? O republicanismo traz uma dimensão acrescida, uma camada, se quiserem assim, acrescida a esta problemática, que é trazer para o debate ecologista uma dimensão de liberdade, uma dimensão de igualdade e uma dimensão de fraternidade. Portanto, os três grandes pilares da trilogia republicana francesa, que continuam a ter muita validade no presente e que eu, no livro, e enfim, infelizmente têm surgido outros esforços também de definição do que é o ecorrepublicanismo, e eu no livro tento então traduzir numa prática mais concreta para informar uma evolução, digamos assim, do que é o ecologismo. Portanto, ecologismo, sim, mas um ecologismo social, portanto, depois poderemos falar mais disso à frente. Eu vou muito também beber ao ecologismo social do Murray Bookchin, da Janet Biel, é mais social e assente no primado da liberdade, que é realmente aquilo que se calhar distingue a teoria política republicana de outras teorias políticas. É esta ideia de liberdade, sim, mas uma liberdade ao serviço de todos, e no caso do ecorrepublicanismo, isso argumento eu no livro e é o caso que eu tento avançar, portanto é o princípio que eu tento avançar, uma liberdade também ao serviço do planeta. Portanto, o ecorrepublicanismo teria duas grandes condições, ou seja, a promoção da liberdade pessoal, portanto, a liberdade humana, digamos, mas não às custas do planeta, contrariamente àquilo que foi o republicanismo histórico, não é? Portanto, até não só na Grécia Antiga, na Antiguidade, mas que era o republicanismo saído da era moderna, das luzes, e aqui pensamos muitas vezes, porque é realmente uma afirmação categórica e que teve um impacto tremendo nas nossas sociedades, esta afirmação cartesiana de Descartes, quando diz que o homem é o mestre e possessor, não é? Maître et possesseur de la nature, mestre e possessor da natureza. Isto teve consequências trágicas, eu sei que é uma palavra forte, mas trágicas no modo como nós nos relacionamos com a natureza e no modo como o próprio republicanismo, enquanto teoria política, se relacionou com a natureza. Portanto, o ecorrepublicanismo foge desta visão em que a liberdade do homem pode ser conseguida através de destruir da ecosfera. Portanto, é o primeiro elemento distintivo. O segundo elemento distintivo é que não podemos preservar a ecosfera, portanto, promover, digamos, uma sociedade ecológica, se esta promoção não for feita de um modo que promova a liberdade de todos, uma liberdade partilhada, se não for feita através
da promoção de um sistema muito mais igualitário e mais fraterno. Portanto, um sistema eco-autoritário ou ecofascista, e aqui um pequeno parênteses, algo que me assusta bastante, porque eu acho que é realmente um risco muito real, o de uma política eco-autoritária, já vai surgindo em alguns lados, eu acho que é um risco realmente real. Portanto, o eco-republicanismo afasta-se muito disso. Resumindo, uma vez mais, eco-republicanismo promove a liberdade, mas nunca às custas do planeta e da ecosfera. Por outro lado, promove uma ecosfera sustentável dentro daquilo que são as fronteiras planetárias, mas nunca às custas da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre humanos. Continuando sobre o teu livro, por exemplo, estavas agora a tocar no tópico da liberdade. Para ti a igualdade antecede à liberdade? E já agora que tipo de igualdade falamos? Se é apenas igualdade de oportunidades ou se estamos a ir... Ou seja, outro Sim. tipo de igualdade, Sim, uma sim, igualdade mais profunda. Uhum. Não, isso é uma excelente questão, em particular para alguém como eu, que situa no hemisfério esquerdo da política, não é? Porque essa discussão entre o que é ou que deve ser o ponto principal da ação política, a igualdade ou a liberdade, é realmente um ponto crítico à esquerda com tudo o que isso implicou. Não é? Nós tivemos exemplos do socialismo real, onde a igualdade era realmente o princípio basilar da ação política e que teve consequências danosas e trágicas, enfim, resultou sempre em ditaduras muito brutais em relação aos seus cidadãos e àqueles que se opunham a esta visão unitária de igualdade. E por outro lado, temos também assistido a uma visão, passo o pleonasmo, neoliberal de liberdade, não é? Que faz associar a ideia de liberdade quase a egoísmo. E eu acho que é aí precisamente que o republicanismo, enquanto teoria política, e enfim, poderemos falar mais à frente um bocadinho sobre o que é o republicanismo enquanto teoria política e porque é que não é apenas o simples facto de ter um presidente da república e não um rei ou uma rainha, mas enfim, o republicanismo enquanto teoria política vem um bocado resolver este dilema, porque se é verdade que o centro da ação republicana é a liberdade e a promoção da liberdade, portanto isto aqui é absolutamente claro, é a liberdade antes de tudo o resto, é uma liberdade que tem intrinsecamente uma componente igualitária e uma componente fraterna. Ora, respondendo à tua pergunta, Filipe, o que é que deve vir antes? O republicanismo diz que elas têm de vir juntas, porque o simples facto da liberdade ser entendida como algo social, não é? Algo que temos de forma partilhada entre todos nós que partilhamos a comunidade, não é? A vida da comunidade, entre todos os que partilham a coisa pública, a res pública, que é o centro, o cerne do republicanismo, implica que a liberdade apenas pode ser conseguida quando há igualdade. Agora, indo à segunda parte da tua questão, que igualdade? Os republicanos não eram forçosamente, ou não são sequer no presente forçosamente, defensores de uma igualdade económica estrita. A igualdade republicana prende-se muito mais com uma igualdade social, digamos, ao nível daquilo que é a tua participação cívica, ao nível daquilo que é o modo como a própria sociedade e a comunidade te considera, do que forçosamente com uma questão económica. Mas é evidente que não conseguimos ter uma igualdade social verdadeiramente igualitária se não houver alguma igualdade económica. Isto é uma evidência, porque quando há esse famoso teste que o Philip Pettit, que é o filósofo irlandês responsável pelo grande relançamento do republicanismo no final do século XX, ele defende ou apresenta um teste que ele chama o teste do olhar para explicar o que é ser livre numa sociedade republicana. Segundo ele, segundo Pettit, uma pessoa é livre se puder olhar outra pessoa nos olhos sem qualquer tipo de medo, sem qualquer tipo de deferência. E isto consegue-se precisamente com esta ideia de igualdade social. Mas, se houver uma diferença económica tremenda entre duas pessoas que pertencem à mesma comunidade, é evidente que esta igualdade social vai estar afetada também. Portanto, mesmo que não queiramos ou mesmo que não defendamos uma igualdade económica absolutamente estrita, portanto, que todos tenham exatamente os mesmos recursos económicos, a igualdade social, tal como ela é entendida pelo republicanismo, e eu partilho plenamente esta visão, obriga a alguma igualdade também económica. Portanto, seja ela de oportunidades, seja ela de rendimentos, portanto, também, e este é o caso que eu avanço, e aqui um parênteses,
Há um filósofo francês que também defende o eco-republicanismo, mas que é contra o rendimento básico incondicional, mas enfim, eu defendo no meu livro precisamente nesta lógica igualitária, para que haja uma redistribuição ou uma pré-distribuição, portanto, ex ante, dos rendimentos que fomenta esta igualdade económica e, por conseguinte, a igualdade social. E há também duas grandes visões que eu tento trazer no livro para o republicanismo, portanto, para alimentar esta visão republicana de liberdade, que é a visão da suficiência, portanto, o RBI, o rendimento básico incondicional, que eu acabei de dizer, para que ninguém esteja abaixo de um determinado montante de riqueza, portanto, que todos tenham direito a um mínimo de rendimento, mas também, e arrisco-me a dizer igualmente importante, para que haja um teto de riqueza. E aqui a socióloga e a filósofa Ingrid Robbins tem trabalhado muito no tema, desenvolveu a ideia de limitarianismo enquanto teoria política, portanto, definir um limite à riqueza, independentemente de onde esse limite esteja. Porque, diz ela, e os republicanos certamente concordarão, que há um montante a partir do qual a riqueza deixa de servir o bem da comunidade, deixa de servir o bem comum, e pelo contrário, acaba por se tornar mau e tóxico para o bem comum. E exemplos são, por exemplo, que ela dá, o facto de os muito ricos poderem ter grupos de comunicação social e, com isso, informar a opinião pública. E isto é uma realidade. Em Portugal, em Espanha, em França, são os grandes grupos económicos que têm os jornais, que têm as televisões, incluindo aqueles jornais, eu penso no caso francês em particular, no Libération, que historicamente eram radicalmente de esquerda e que são no presente propriedade de grandes grupos económicos. Portanto, resumindo, o republicanismo tem a liberdade, eu diria, como o seu primado, é verdade, mas uma liberdade que é intrinsecamente igualitária e fraterna. Portanto, essa competição que, como eu disse no início, alimentou e alimenta até as discussões à esquerda, acaba por se esbater no republicanismo, porque o próprio conceito de liberdade implica igualdade. Igualdade social, igualdade naquilo que é a nossa participação na vida da comunidade e que tem, como tal, a consequência da igualdade económica, embora não estrita, não precisamos ter todos exatamente o mesmo nível de riqueza, mas caminhar para aí. Jorge, o Rousseau diz-nos, não só no contrato social, mas também no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que a desigualdade é essencialmente, seja ela social ou económica, é essencialmente uma construção da própria sociedade. Existe, obviamente, uma desigualdade natural, uns mais baixos, outros mais altos, que seja, mas o grosso da desigualdade é essencialmente uma construção social. Aliás, e isto também é, de certa forma, dito por Thomas Piketty, o autor, o economista, provavelmente o maior economista do mundo sobre os temas da desigualdade, não só económica, mas também social e ideológica. Crees que a desigualdade pode ser um entrave para um contrato social republicano? E o que poderíamos fazer nós para perspectivar esse tal contrato social republicano que, como disseste bem, não é só necessário ter um Presidente da República para que ele se forme? Sim, portanto, respondendo da maneira mais direta possível, é o claramente. Portanto, a desigualdade é um entrave ao contrato republicano. E já desde o Rousseau, um grande republicano, e embora eu tenha algumas dificuldades em aceitar a sua visão do bom selvagem, mas enfim, teóricos do republicanismo como Rousseau e até como Philippe Petit, que abomina as posições do Rousseau em relação ao republicanismo, são muito claros em relação a isso. Portanto, as desigualdades são o retrato, se calhar, mais cruel e mais claro daquilo que é uma quebra do contrato republicano. Isto por uma razão muito simples, e enfim, fugindo um bocadinho à questão, mas uma razão muito simples, é porque se realmente uma comunidade é fraterna, igualitária e assente na liberdade, então esta comunidade não pode aceitar que haja uma grande discrepância em termos de oportunidades e de rendimentos. E quando isso acontece, como é o caso no presente, então algo está a falhar no contrato republicano. Enfim, nós sabemos que a desigualdade é uma construção social. Sim, a verdade é que é, não é? O próprio Piketty mostra como, historicamente, houve grandes impostos sobre a riqueza precisamente para combater essas grandes desigualdades e eles no presente não são observados. E eu aqui acho que grande parte destes conceitos que nós temos
e uma vez mais permitam-me um bocado a simplificação, mas que o capitalismo e o neoliberalismo nos fizeram crer que são constantes da vida humana e das sociedades humanas, como a escassez, por exemplo, que é realmente algo absolutamente fundamental no capitalismo, ou até as próprias desigualdades. Tudo isto são construções sociais. E há este livro recente do David Graeber e do David Wingrove, que numa análise antropológica e arqueológica mostram como diferentes sociedades ao longo da história, portanto, estamos a falar da história mesmo, da história da humanidade enquanto espécie, construíram realidades completamente distintas, algumas muito desiguais e outras muito igualitárias, e daí também o meu diferendo em relação ao Rousseau e à sua teoria do bom selvagem, mas que tudo isto, portanto, eles mostram, e pelo menos eu concordo com isso, que uma sociedade desigual é uma escolha societal. Agora, sabemos que não é fácil mudar o tipo de escolhas da sociedade. E outro exemplo claro, até de uma perspectiva ecologista, agora que está muito na voga falar-se de sobriedade, é o facto de nós termos tido ao longo da história sociedades assentes na sobriedade e na moderação, na temperança, não é? Os gregos, já nem vou aos estoicos, que aí realmente era, se calhar até de um modo exagerado, mas portanto esta visão de temperança como algo intrinsecamente bom, e termos no presente uma visão em que a desmesura é que é o ótimo e é algo a atingir. Portanto, eu acho que tudo isso, indo agora ao encontro da tua pergunta mais concretamente, são construções sociais e sendo, portanto, aceitando que são construções sociais, podem ser desconstruídas e podemos construir algo a partir daí. E é isso que eu tento fazer com esta proposta de ecorrepublicanismo, é um bocado desafiar-nos a todos, incluindo a mim próprio, logicamente, a imaginar e a ter a capacidade até de sonhar com um futuro muito diferente daquele que é o presente e que não está assente nestes pontos, dizia eu, de desigualdade, da meritocracia, enfim, esta série de falácias que nos têm dado, e um muito importante, logicamente, para um republicano como eu, esta ideia de liberdade enquanto egoísmo, que é algo que me assusta e que me entristece muito. Portanto, dizia eu, temos de ser capazes de desafiar estas certezas e, desafiando-as, ser capazes de propor e imaginar algo distinto. Eu no livro avanço com uma série de ideias, há uma que me é particularmente cara, que é a ideia da convivialidade, portanto, assente nos princípios do Ivan Illich, porque me parece realmente ser uma ideia muito agregadora e que permite sonhar com um futuro muito distinto em todas as dimensões, portanto, na dimensão económica, na dimensão tecnológica, na dimensão política, na dimensão social e comunitária, portanto, o modo como nós nos organizamos com os nossos vizinhos e com os nossos colegas de trabalho, e até uma visão muito distinta em relação àquilo que é a própria ideia de trabalho, enfim, e podemos falar também disso mais à frente, o que é o trabalho, e eu acho que o ecorrepublicanismo pode abrir as portas a uma discussão profunda sobre a própria ideia de trabalho e de emprego, mas enfim, já me estou a fugir um bocadinho à questão, Helder, desculpa-me, resumindo, concordo com o Rousseau, e com os dados que o Piketty avançou, que comprovam de forma empírica, em certa medida, aquilo que o Rousseau defendia de uma perspectiva teórica, a desigualdade é uma escolha da sociedade, mas é uma escolha não de todos, mas aqueles que têm o poder de definir esta escolha. Portanto, também é um elemento importante, e o Rousseau falava muito disso, quando falava da sua questão da vontade da comunidade, não é? Portanto, da maioria. Quem define que a desigualdade é uma escolha societal não é a sociedade num todo, portanto, não é uma decisão democrática no sentido histórico da palavra, é uma decisão de uma pequena minoria que tem o poder e os recursos para definir aquilo que é a sociedade na qual vivemos e que infelizmente é uma sociedade desigual e que não tem vindo a melhorar nos últimos 20 anos. Certo. Uma questão aqui que me atormentou de certa forma enquanto lia o teu livro, e se não me falha, e peço já desculpa a quem for defensor do liberalismo social e esteja a ouvir este podcast, se não me falha, o meu John Rawls, na sua teoria sobre o véu da ignorância, de que nós iríamos, de certa forma, omitir ou iríamos estar todos num espaço onde não saberíamos qual seria o nosso lugar na sociedade e portanto, faríamos uma construção social, portanto, íamos construir o nosso contrato social sem sabermos o nosso lugar na sociedade antes, portanto, iríamos fazê-lo isto, obviamente, antes.
achas que o véu da ignorância de Rawls pode ser um princípio republicano, ou crees que há aqui uma antítese entre esta construção deste contrato social e o republicanismo per si? Não há. Interessante questão, na verdade, agradeço-te por isso. Há até quem ache que o John Rawls era um republicano, não é? Porque, vamos lá ver, não é que os republicanos andem com um autocolante colado à lapela e que digam que são republicanos, não é? Porque o republicanismo é uma maneira também de ver e de rever o conceito de liberdade, entre outros. E o John Rawls tem realmente muitos textos e uma visão da teoria de justiça bastante próxima daquilo que pode ser uma visão republicana. Por isso, respondendo à tua pergunta, sim, acho que faria sentido, não é? Podemos assumir que um contrato social republicano, assente nos seus princípios de liberdade, pode ser feito sob o véu, de acordo com o véu da ignorância, tal como é proposto pelo Rawls. Mas eu acho que aqui um elemento, eu não diria que distinto, mas se calhar mais interessante na teoria republicana, é que o republicanismo não tenta, ou seja, não se obriga a ter como ponto de partida essa situação de ignorância, essa tela em branco. Pelo contrário, assume que as desigualdades são algo, as desigualdades em todos os sentidos, não é? Até no sentido ecológico, são algo que vai existir. Os republicanos assumem que a corrupção é algo que vai existir, portanto, aqui estou mesmo a olhar para os republicanos clássicos na Roma e na Grécia antigas, e como tal, a República está, por um lado, em permanente risco, e em segundo, é algo que é sempre temporário. Todos os autores republicanos, nomeadamente na história do republicanismo, assumem estes dois factos como reais. E, portanto, assumindo-os como reais, que a República está sempre em risco e que irá acabar em algum ponto, aquilo que nós temos de fazer é que ela perdure o maior tempo possível e que perdure de uma maneira que realmente protege os cidadãos. Eu acho que a teoria do véu da ignorância acaba por se tornar quase, eu não diria secundária, porque enfim, as dimensões são diferentes, também a verdade é essa, mas o republicanismo tem sempre presente a existência inerente de desigualdades e do facto de haver poderosos que estão mais sujeitos à corrupção do que aqueles que não são poderosos e que não têm posição de destaque. E isto, se calhar, é uma grande posição, é certamente uma grande posição e uma grande distinção do republicanismo, aqui numa vertente de mais teoria prática até do que teórica em relação a outras teorias, que é o facto de ser uma teoria permanentemente alerta em relação àquilo que são os riscos ao próprio sistema político e democrático. Portanto, como ponto de partida é o de que a corrupção mina o sistema republicano, de que todos estamos sujeitos a esta mesma corrupção e de que para combater isto é preciso coragem, não é? Como dizia o Cícero, essa virtude cívica, coragem, que ele até dizia que era mais importante ser corajoso na vida cívica e política do que propriamente no campo militar. Portanto, o republicanismo acaba um bocado por ir até além, se quisermos assim, daquilo que o Rawls propunha, na medida em que quase diz que o véu da ignorância nem sequer é preciso, pelo menos neste propósito político, não é? Nem sequer é preciso, porque sabemos já que, independentemente do lugar que me venha a ser alocado a mim enquanto cidadão, seja mais pobre, mais rico, mais poderoso, menos poderoso, eu tenho de lutar ativamente pela preservação da República. Portanto, tenho mais responsabilidade até se tiver um cargo de mais poder do que se não o tiver. Por isso sim, o Rawls, eu acho que ele era até um republicano, na verdade. Nós temos tendência a pô-lo no campo do liberalismo, mas o liberalismo entendido de uma maneira muito, muito ampla. Por isso, sim, acho que há muitas coisas, incluindo a teoria do véu da ignorância, que podiam fazer parte e alimentar uma teoria republicana. Abordando uma outra parte do teu livro, neste caso a ecologia, o ecorrepublicanismo, para ti, como pode o Estado português promover uma sociedade mais sustentável e a defesa do ambiente? Como e se pode realmente, efetivamente, fazê-lo de uma forma eficaz? Bem, pode e deve, mas aqui há sempre a grande questão da escala, não é? Portanto, da escala de Portugal, desde logo no continente europeu e ao nível planetário, mas também a escala do problema. Eu dizia há pouco que nos anos 90 o grande slogan era pensar global, agir local, e eu no livro falo disso, mas também falo do seu contrário, portanto, pensar local e agir global. O que é isto dizer? Há muitos problemas locais, no caso português, o aumento do número e da intensidade dos fogos florestais e o aumento do nível do mar,
que são os dois que serão mais claros, e já são, mas serão mais claros no futuro próximo, de acordo com os relatórios internacionais sobre a temática. Isto, portanto, quer um, quer outro, dificilmente qualquer tipo de ação do Estado português poderá solucionar. Portanto, para resolver estes problemas locais, no caso português, temos que pensar também na escala global da ação. E aqui, quando digo global, é mesmo na global, não apenas na europeia. Mas há uma série de coisas que nós, enquanto país, podemos começar a fazer a nível nacional e também a nível europeu, portanto, tentando que a política europeia se mova nesse sentido. E aqui há uma série de elementos-chave. A primeira é descarbonizar a economia. Isto é realmente uma necessidade urgente. Descarbonizá-la, e em Portugal até temos boas condições porque temos bons recursos naturais para produzir eletricidade verde, eletricidade essa que pode ser usada diretamente quando possível, ou pode até ser acumulada na forma de hidrogênio e ser utilizada apenas, que é importante, apenas naqueles setores que não podem ser eletrificados, como seria em alguma indústria pesada, como seria o setor do transporte aéreo e, em certa medida, o transporte marítimo. Portanto, temos essas condições e parece-me que já há algum interesse nacional em apostar nessas áreas. Se ele está a ser feito de bom modo, tenho dúvidas, porque estamos a privilegiar as grandes empresas que, enfim, se reciclam, porque é um bocado a palavra dos combustíveis fósseis, e passam agora para estes novos tipos de combustível, quando aquilo que deveríamos ter é, se calhar, uma grande agência nacional para pensar a transição ecológica assente nas pequenas empresas, assente no caráter comunitário, não é? Como são, por exemplo, as comunidades de energia renováveis em Portugal, mas, enfim, temos essa possibilidade a nível nacional. E depois, era o que eu dizia então, é a ação a nível europeu. E aqui realmente há muito a fazer. Mas aquilo que eu acho que é realmente essencial e mais difícil é termos a capacidade de pensar em soluções para lá das soluções tecnológicas. E permite-me aqui tentar desenvolver este argumento um bocado. Nós temos uma miríade de soluções que ainda não existem, mas que nos são apresentadas como futuro, as técnicas de captura de carbono, toda esta panóplia de soluções de geoengenharia que estão ainda por comprovar, né, de produção de nuvens para chover quando não chove, enfim, tudo isso, de tecnologias quase que não servem para muita coisa para lá de justificarem elas próprias, mas temos uma dificuldade tremenda de pensar em inovações que não tecnológicas, nomeadamente inovações sociais e políticas. Portanto, temos a capacidade de imaginar todo um tipo de tecnologias que ainda não existem, mas não temos a capacidade de imaginar uma organização da sociedade assente, desde logo, na redução do consumo, não pela redução, portanto, eu não sou defensor da redução pela redução, mas na redução no sentido de promover uma sociedade mais sóbria, agora que a ideia de sobriedade está muito em voga, mais sóbria, em que se foca no consumo necessário. Eu sei que é uma palavra um bocado moralista e paternalista, necessário, quem é que define o que é necessário e o que é que não é necessário, mas enfim. E aqui sim podemos começar com a ação a nível nacional. Coisas muito simples, muito práticas e muito concretas, como a proibição ou a limitação drástica da publicidade no espaço público. Porque sabemos, e está mais do que provado, que muito do consumo é consumo desnecessário, é consumo por estatuto, e este consumo existe porque há, eu acho que até a palavra certa mesmo, há quase uma obrigação a consumir fruto desta presença contínua da publicidade. Agora, o grande problema é que os Estados, e o Estado português certamente não é diferente, estão dependentes do consumo para tudo aquilo que é a ação política e a distribuição e coleta financeira por parte do Estado. Porque todos os Estados dependem do crescimento económico, o crescimento económico depende do consumo, o consumo depende da produção, a produção depende da extração. Como estamos ainda muito longe, e uma vez mais todos os dados empíricos o provam, de ter uma separação plena entre aquilo que é crescimento económico e impactos ambientais, este sistema económico, enfim, aqui não apenas Portugal, eu sei que a tua pergunta era dirigida a Portugal, mas é Portugal, mas podia ser qualquer outro lado, este sistema económico traduz então num permanente piorar da situação ecológica. E apesar disso, apesar desta certeza do piorar da situação ecológica, não há por parte dos Estados, certamente não por parte do Estado português, um pedido para que saiamos deste modelo.
Isto é um bocado como alguém vai ao médico, diz que está, o médico diz que está com um cancro, mas diz-lhe continua a fumar porque o imposto do tabaco é aquilo que me paga o salário. Portanto, aqui a nível ecológico acontece um bocado mesmo. Nós sabemos, porque os dados o provam, as fronteiras planetárias em particular são muito claras em relação a isso, que já estamos numa situação drástica de insustentabilidade ecológica, para além da social e política e económica, mas enfim, estamos numa situação efetivamente de insustentabilidade ecológica, sabemos-lo que se deve ao modelo económico, que se deve em grande parte, ou maioritariamente em grande parte, ao modelo económico que nos rege há 50 anos, e apesar disso, continuamos a receitar esse mesmo modelo. Ainda agora, há um par de semanas, a nova primeira-ministra britânica defendia crescimento, 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 crescimento. Nós temos a capacidade de imaginar toda uma série de políticas e tecnologias para assegurar a transição ecológica, mas não temos a capacidade de pensar numa nova organização da economia, numa nova política de sobriedade e numa nova política pós-crescimento e pós-produtivista. E isto é o grande desafio, para mim, enquanto eco-republicano, é o grande desafio dos governos no presente e no futuro próximo. É conseguir imaginar o modo de organização nacional, europeu e global que vá para lá da necessidade permanente de crescimento económico e que junta esta dimensão, que também é importante, logicamente, económica e de crescimento até, mas que junta esta dimensão, a dimensão social e igualitária em termos económicos e, como guarda-chuva, se quiserem assim tudo isto, a dimensão ecológica. Porque a economia é muito mais do que a finança. E, portanto, se pensarmos na economia também, e enfim, já há décadas que os pensadores da ecologia falam disto, como incluindo aquilo que é a natureza, não é? Então, o crescimento económico é mau economicamente. Pode ser bom financeiramente, mas é mau economicamente porque está a destruir, não só para as gerações futuras, que já é um problema grave, mas também para o presente, aquilo que deveria ser a nossa proteção da ecosfera. E aqui pode desempenhar um papel a nível nacional, certamente, e Portugal até na economia marítima, enfim, escreveu um livro há pouquíssimo tempo que ainda não tive a oportunidade de ler, sobre os comuns marítimos do Guy Standing, portanto, Blue Common se chama-se o livro, mas que precisamente defende uma política assente na teoria dos bens comuns, não é? Elinor Ostrom ganhou o Nobel da Economia com isso, para o setor marítimo, portanto, muito importante para o caso português, e também a nível europeu, assegurar que há políticas justas, porque aqui, enfim, já entrando num tema completamente diferente, é essencial olhar para aquilo que é a responsabilidade também histórica ao nível da desregulação ecológica do planeta, não é? Para que possamos então reduzir onde deve ser reduzido e onde historicamente houve maior impacto ambiental, digamos, no chamado norte global, para que permita que aqueles que têm sido mais prejudicados e que precisam, aí sim, efetivamente, de crescer no sul global em particular, o possam fazer de modo a que o planeta, enquanto um todo, continue a ser protegido. Esta dimensão também de justiça ambiental e de combate ao chamado racismo ecológico parece-me ser muito importante e é-o certamente numa ótica eco-republicana. Sim, eu acho que muitas das coisas que tu dizes prendem-se com o facto de que a grande maioria das pessoas, ou a grande maioria dos decisores políticos e económicos, olham apenas para um único indicador, que é o PIB. E tudo mais não lhes interessa. As questões ambientais não estão incluídas no PIB. E não me refiro só às questões ambientais, mas enfim, de muito mais outras. Mas, se me permites aqui fazer um pequeno enquadramento, há cerca de 200 anos, os grandes neoclássicos, e eu agora refiro-me só à parte económica, os grandes neoclássicos, o Adam Smith, o David Ricardo, o Jean-Baptiste Say, referiam-se essencialmente à oferta. 100 anos depois veio um grande senhor chamado John Maynard Keynes, que parou de olhar para a oferta e começou a olhar para a procura e para o consumo. E, e eu ainda que entenda ou que perceba que até este momento grande parte das condições materiais não estavam abertas à grande maioria da população, portanto era normal que se focasse aqui numa economia na produção, seja pelo lado da oferta ou seja pelo lado do consumo. Se calhar estamos aqui numa altura em que a grande maioria da população já pode ter as condições, havendo vontade para o fazer, já pode ter as condições materiais suficientes para
para ter uma vida digna, se quiseres. Portanto, aqui, e voltando aqui ao teu livro, quão realista ou quão possível seria uma certa política, não diria de decrescimento, porque creio que não gostas do termo, mas quão possível seria fazer algo do género? E, se me permites, eu creio que também referes no teu livro a teoria do donut, portanto, de ter limite inferior e limite superior. Se nos puderes falar um pouquinho sobre isso. Sim. Não, uma vez mais, uma muito boa pergunta e obrigado por ela. Deixa-me só voltar um pouquinho atrás, pegado naquilo que dizias no início da tua pergunta. É verdade que os decisores políticos olham apenas para o PIB e isso é um problema trágico. E depois também há uma questão de temporalidade. Portanto, muitos dos decisores políticos, enfim, não quero generalizar demasiado, mas muitos dos decisores políticos olham sobretudo para a política a curto prazo, porque enfim é quando há eleições, é quando eles têm de ganhar e, portanto, a política prende-se muito com curto prazo. E uma das inovações sociais, daquelas que eu falava há pouco, que é preciso nós termos a capacidade de as pensar e imaginar, que poderia, em certa medida, colmatar isto, ou ajudar a colmatar esta visão de temporalidade a curto prazo, seria a da criação de assembleias cidadãs que pudessem funcionar de modo paralelo e complementar às assembleias legislativas, não é? E que, por definição, são provavelmente mais abertas à definição de políticas a longo prazo. Portanto, e os exemplos onde isto já aconteceu, em França, na Irlanda, no Reino Unido, de todas elas saíram propostas a nível ecológico em particular muito mais ambiciosas do que aquilo que têm saído por parte dos decisores políticos. E eu acho, enfim, é uma perspectiva pessoal, que isso se deve também a esta questão da temporalidade. E eu, enquanto cidadão, não estou obrigado a pensar numa eleição daqui a 1 ano ou 2. Eu estou obrigado a pensar, ou penso, no meu futuro, no futuro da minha descendência. E como tal, quero que a minha descendência esteja protegida e, como tal, quero que avancem políticas que, a nível ecológico, promovam e preservem o futuro. É evidente que nem todos pensarão assim, muitos, em particular aqueles mais frágeis economicamente, pensam no futuro mais imediato e em conseguir chegar ao final do mês com rendimentos. Enfim, esta parte que me pareceu importante para falar, voltando um bocado a esta questão das inovações sociais. Quanto ao resto, eu confesso, tens muita razão, e eu era bastante cético, não em relação àquilo que pressupõe, mas ao próprio termo de crescimento. Tenho vindo a mudar, tenho-me vindo a convencer mais em relação ao termo, por uma razão muito simples que é, aliás, uma das razões que os decrescentistas avançam, o facto de ele não poder ser usurpado por ninguém. Há um pensador francês que lhe chama uma palavra míssil, passando o belicismo, na medida em que ela é tão agressiva que ninguém a pode roubar. E porquê? Porque nós falamos de sustentabilidade. Quem é que hoje em dia diz que não é favorável à sustentabilidade? Nós falamos de desenvolvimento sustentável. Quem é que hoje em dia diz que não é favorável ao desenvolvimento sustentável? Nós poderíamos falar, e são os termos dos quais eu me aproximo mais e que refiro mais no livro, porque com eles me identifico mais, de pós-crescimento e pós-produtivismo, mas mesmo estes termos são bastante neutros, ou seja, eles podem ser absorvidos e usurpados até por quem defenda coisas bastante distintas daquelas nas quais eu acredito. Com o decrescimento, isso dificilmente acontece. Porque é uma palavra tão forte e tão agressiva até, e daí as minhas reticências em usá-la politicamente, que é difícil ela ser usurpada por outras visões. Agora, mesmo dentro do próprio movimento decrescentista, há muitas visões distintas, há visões mais, digamos, da pequena escala e quase antitecnológicas, como há visões mais raras, admito, mas que abraçam mais a tecnologia e o papel que a tecnologia pode ter na emancipação e até na resposta aos problemas ecológicos. Uma coisa que me agrada bastante no decrescimento e no movimento decrescentista é que é, se calhar, a teoria que, e enfim, eu acho que há muitos problemas também, não me interpretem mal, e há desde logo um grande problema na tradução em coisas concretas daquilo que é a teoria do decrescimento. Mas acho que o decrescimento consegue fazer aquilo que se calhar mais ninguém consegue fazer tão bem, os decrescentistas, que é juntar todas as grandes dimensões numa só palavra. A dimensão económica, portanto, e o decrescimento, evidentemente, não é um regresso às cavernas, não é? Como muitas vezes pintado, não é um regresso à vida à Miche, como disse o Emmanuel Macron, criticando o decrescimento, nem é uma recessão. Portanto, o decrescimento não é isso. O decrescimento é deixarmos de olhar para o crescimento com C maiúsculo
e passar a olhar para a palavra crescimento com C minúsculo. Portanto, crescer onde é preciso crescer e de crescer, efetivamente, onde é preciso de crescer. Portanto, crescer naquilo que são coisas úteis à comunidade, né? Imaginemos, investimento nos transportes públicos reflete-se num aumento do PIB. Portanto, este crescimento é bom. Agora, o crescimento na venda de armas, o crescimento meramente especulativo, tudo isto é mau, não contribui nada para a sociedade, pelo contrário, é mau para a sociedade e, portanto, se calhar não deveria contribuir para o PIB, ou o PIB então não deveria ser o único indicador, e é este tipo de crescimento que os decrescentistas defendem que se deve reduzir. Portanto, há esta dimensão económica. Há depois também a dimensão ecológica e aqui em muitas vertentes. Os decrescentistas acham que é preciso reduzir as desigualdades ecológicas dentro das próprias cidades, portanto, um bocado aquilo que eu falava há pouco do racismo ambiental, que, enfim, é mais visível, se calhar, nos Estados Unidos da América do que aqui na Europa, mas o facto de haver bairros, cidades até, que estão próximas de fábricas ou que estão próximas de cursos de água poluídos e, como tal, sofrem desproporcionadamente com estes impactos ecológicos, portanto, e são aí as minorias, daí o termo racismo ecológico, mas também uma vertente internacional, portanto, que o decrescimento também traz sempre às suas análises, que é esta vertente da justiça ambiental, portanto, de fazer com que aqueles que são mais responsáveis historicamente pelas emissões de gases com efeito de estufa, sejam também aqueles que são mais responsáveis pela procura de soluções, em particular pelo financiamento da procura de soluções para os problemas ecológicos que enfrentamos, enquanto que aqueles que são menos responsáveis, portanto, o sul global, possa ter as capacidades e até as capacidades económicas, pode haver aqui até uma transferência financeira do norte global para o sul global por motivos ecológicos, portanto, ter esta capacidade financeira para lhes dar resposta. Portanto, a dimensão económica disso, a dimensão ecológica. E, por fim, junta ainda a dimensão social e muito assente na ideia de convivialidade que eu já aqui falei, e por isso também a minha simpatia para com o decrescimento nesta perspectiva de que uma economia assente na economia social, no terceiro setor, no setor cooperativo, enfim, no voluntariado, é muito melhor em termos económicos, é muito melhor em termos ecológicos, mas é também muito melhor em termos sociais. E, portanto, o decrescimento traz isto para o debate e traz também a necessidade de haver tempo, portanto, não é uma coisa comum aqui sim a todos os pedidos decrescentistas, é mais tempo livre, ou mais tempo liberto das obrigações laborais para ter um rendimento. E para que este tempo livre? Precisamente para haver uma maior vida de comunidade. Não um tempo livre para consumo, mas um tempo livre para participação cívica, para o cumprimento de cada um de nós enquanto cidadão, não é? Que vai muito para lá do nosso cumprimento enquanto trabalhadores. E enfim, as minhas dúvidas em relação ao termo prendem-se um bocado mais com o próprio termo, porque eu acho que ele não é agregador o suficiente, politicamente duvido que seja o melhor termo para uma alternativa, mas dito isto, chamemos-lhe pós-crescimento, chamemos-lhe pós-produtivismo, e eu acho que é preciso realmente uma teoria, e é o que eu tento fazer com a proposta de ecorrepublicanismo, que junta as três dimensões económica, social e ecológica e apresente uma proposta concreta, porque este caráter concreto, e enfim, é uma crítica que fizeram ao meu livro, ser demasiado teórico, mas é um livro de filosofia, não pretende ter as soluções todas, mas acho que este caráter concreto é também importante, tanto para os decrescentistas como para aqueles, como eu, por exemplo, defendem o ecorrepublicanismo. E uma maneira muito concreta de o fazer é, como tu dizias, e bem, através do chamado Donut proposto pela Kate, a economia Donut, proposto pela Kate Raworth. Portanto, ela basicamente pega naquilo que são as fronteiras planetárias, não é? Portanto, pega nesta circunferência, se quiserem visualizar isto que eu estou a dizer, na circunferência que são as fronteiras planetárias, que são 9 indicadores, e junta-lhe uma outra circunferência dentro desta com uma base, os fundamentos, uma base, estava aqui a palavra foundation, bem, enfim, é a base social que deve complementar a base ecológica. Portanto, isto parece-me um excelente ponto de partida para o ecorrepublicanismo, na medida em que diz temos de estar junto, ou temos de cumprir
e respeitar os limites ecológicos do planeta, mas, e é um mas muito importante, porque, como eu dizia há pouco, é um mas essencial para os eco-republicanos, este respeito dos limites do planeta pode, deve e tem de ser feito graças também a um respeitar de um mínimo social. Ela julga que dá 12 indicadores, mas enfim, dá mais do que os 9 das fronteiras planetárias, que devem também ser respeitados. Portanto, é exatamente aquilo que eu defendo na minha teoria eco-republicana, é que apenas podemos promover uma ecologia política assente no respeitar da natureza, se assim quiserem, se, e apenas se, conseguirmos também respeitar uma promoção da autonomia e da liberdade assente numa série de critérios, desde logo critérios mais igualitários, mas que respeitem, uma vez mais, os princípios ecológicos. Há bocado falaste das Assembleias Cidadãs como um tipo de organização popular com um potencial enorme no impacto da sociedade. Nós aqui na ACD, outro tipo de organização que nos, de certa forma popular, que nos toca muito perto do coração é as cooperativas. Para ti, qual é a importância das cooperativas na sociedade, numa perspectiva republicana e também ecossocialista? Uhum. Não, a importância crítica. Eu tenho todo um capítulo no livro dedicado, eu chamo-lhe a esfera da autonomia, a esfera autónoma, um bocado partindo da definição que o André Gorz fez dela, mas que se pode também traduzir, se assim quiserem, como, porque é agora o termo adotado em toda a União Europeia, a esfera da economia, desculpem, social, portanto, onde se incluem as cooperativas, mas também o setor mutualista e até o voluntariado. E nós temos até em Portugal uma figura-chave do cooperativismo que trabalhou muito no tema, que foi o grande, o enorme António Sérgio, que defendia o que ele chamava a República Cooperativa. Até a terminologia, aliás, foi um grande republicano, foi um grande pensador de cooperativismo e que eu acho que podemos e devemos recuperar. É uma pena o quão esquecido ele é em Portugal no presente. E parece-me ser realmente esta visão de uma economia assente na esfera social e na economia social e autónoma, representada em particular pelas economias, parece-me ser a base da visão económica, parece-me ser, não, eu, pelo menos assim o defendo, a base de um sistema económico eco-republicano. E porquê? Porque responde a tudo aquilo que o republicanismo tenta responder. Dá mais liberdade aos trabalhadores, é mais igualitária em termos de participação, porque dá muito mais voz àqueles que trabalham e até àqueles que dirigem, não é? Dá muito mais respostas àquilo que é a necessidade de desenvolver uma economia que não esteja dependente do lucro, porque as economias cooperativas, as empresas cooperativas têm muito menos necessidade de lucro do que as empresas clássicas ou cotadas em bolsa, digamos assim, e dá também mais esta capacidade, digamos, de ter uma pequena escala, se bem que há cooperativas bastante grandes, mas uma pequena escala interligada. Portanto, a tal república cooperativa, como lhe chamava António Sérgio, e como eu imagino no livro, e como eu imagino numa lógica e numa ótica que é republicana, é um bocado isso. Cooperativas de pequena e média dimensão, mas interligadas para poderem definir as necessidades em termos de consumo e, como consequência, as necessidades em termos de produção. E, portanto, se o conseguirmos, e aqui na Bélgica, onde eu vivo, há realmente cooperativas em todos os setores, eu espero que chegue a Portugal, permitindo-me um bocado a partilhar o meu caso pessoal. O meu operador de telemóvel é uma cooperativa, o meu serviço de e-mail e de clouding, portanto, de armazenamento digital é uma cooperativa, o supermercado no qual eu faço as minhas compras e no qual trabalho, porque é obrigatório, é uma cooperativa, a cerveja que eu bebo é de uma cooperativa, o bar onde eu vou é uma cooperativa, portanto, é possível já no presente. O meu banco é um banco cooperativo, apesar dos problemas que enfrenta. Eu acho que é possível já no presente imaginarmos como uma realidade uma república cooperativa. E eu acho que é o grande desafio, em particular em Portugal, onde as cooperativas ali no pós-25 de Abril tiveram o seu auge e que depois passaram um bocado de moda porque houve um esforço, e é realmente um esforço concertado para que elas fossem vistas como algo associado à pobreza, mas há um retomar, eu quero crer, do espírito cooperativo em Portugal, e em Lisboa isso acontece, por exemplo, a Rizoma, uma cooperativa de consumo, mas multissetorial, que tenta também desenvolver a ação
nomeadamente no serviço de entregas, de estafetas e até no setor da habitação. E isto é realmente, se eu tivesse de escolher uma área de tudo aquilo que eu falo no livro, uma área concreta do que é o ecorrepublicanismo na prática e no qual eu quisesse colaborar e ajudar a tornar real em Portugal, seria realmente esta promoção do setor cooperativo. E, enfim, em Portugal temos a CASES, mas eu acho que é preciso trazer o cooperativismo em Portugal para o século XXI, porque estou certo que as novas gerações que já não sofreram com este trauma quase de associar as cooperativas à pobreza, estou certo que têm todo o interesse em lançar uma cooperativa, ou uma sociedade e uma economia cooperativas, que responde também a muitos destes desafios de identificação com o trabalho, não é? O famoso quiet quitting, eu nem sei se há uma tradução para português desta terminologia. A quantidade de gente, em particular dos mais novos, que não se identifica com o seu emprego, ou que não quer ter um emprego nocivo para o planeta, ou que não quer contribuir para aquilo que o David Graeber chamou a economia dos trabalhos da treta, dos bullshit jobs, toda esta gente seria muito mais concretizada pessoal e profissionalmente, eventualmente não financeiramente, mas pessoal e profissionalmente, se estivesse a trabalhar no setor cooperativo. Estou muito convicto disto. Agora, é preciso que o Estado, e aqui sim entra esta dimensão mais estatal, é preciso que o Estado crie as condições e crie as benesses para que se desenvolva realmente esta esfera da economia social, porque nós sabemos que os salários são tabulados, sabemos que por norma até estão abaixo daquilo que são os salários nas empresas privadas e, portanto, o Estado pode e deve criar condições que beneficiem o setor cooperativo e que façam realmente com que a economia portuguesa e europeia seja cada vez mais uma economia da pequena escala e assente no setor cooperativo. Jorge, eu suponho que estando na Bélgica a cerveja da cooperativa seja bastante boa. Não espero outra coisa. É, sim, senhor. Aliás, há várias cooperativas, há mais do que uma de cervejeiras, mas esta é engajada, portanto, produtos só belgas, produtos de agricultura biológica, enfim. E todos estes produtos também vindos de outras cooperativas, portanto, o tal ciclo que eu falava de uma república cooperativa, aqui respeitado, no caso, numa monarquia, como é a monarquia da Bélgica. Sim. Volto-me só um pouquinho atrás para aqui a última questão que queremos fazer aqui mais, aprofundando aqui não só um tema do teu livro, mas algo que tu disseste aqui atrás, foi que o norte global, que é de certa forma materialmente mais abastado, e não é de certa forma, é efetivamente, deve apoiar ou suportar o sul global ao promover aqui um crescimento que seja obviamente justificado e que faça sentido para o século XXI, para que o sul global não atinja só a mesma quantidade de bens materiais que existem no norte global, mas também um bem social, político mais elevado. Mas não corremos aqui o risco de colocar os países do sul global numa posição mais dependente ou ainda mais dependente dos países do norte global? Ou seja, como é que podemos fazer esta questão de o norte global apoiar o sul sem criar uma espécie de neocolonialismo político há século XXI? Eu sei que o Frederico Bastiat diz-nos que se não entrarem bens, sejam os de capital ou não, num país entram soldados, mas por vezes entram bens e entram não soldados, mas outras coisas ainda mais perigosas. Não, uma vez mais, é uma boa pergunta, mas eu acho que o problema está bem atrás, ou seja, podíamos discutir o que é a ideia de desenvolvimento, eu tenho muitas reservas em relação ao próprio termo, não é? O que são políticas de desenvolvimento e o tipo de apoios que nós devemos dar ou não, como já devem ter percebido, eu sou favorável a algum tipo de política de compensação até pelas más práticas ecológicas que nós tivemos no norte global em relação ao sul global, mas eu acho que a questão aqui até antecede isso. Muitos dos problemas que existem no sul global no presente, enfim, não me quero advogar aqui entrar num discurso quase neocolonial, mas enfim, devem-se precisamente àquilo que os países do norte global fizeram, que continuam a fazer no sul global, e mais ainda em acordos, ou deve-se a estes acordos bilaterais de comércio livre e o impacto que isso tem, o impacto desmesurado que isso tem nos países mais pobres. Eu lembro-me daqui a uns anos ter saído uma reportagem em vários países europeus, por acaso não me lembro se em algum português, mas saiu no El País, saiu em Itália também, em relação a um acordo de comércio livre, julgo, entre a Europa e o Ghana, no que diz respeito à trocas comerciais, e eles referiam o caso do tomate. Portanto, muitos ganeses viviam da pequena agricultura e da produção de tomate.
mas fruto deste acordo de comércio livre, entrou no país, começou a entrar no país muito tomate já processado na Europa, nomeadamente em Espanha, mas particularmente em Itália, portanto, concentrados de tomate, polpa de tomate e afins enlatado, a um preço muito mais baixo que aquele que os próprios produtores locais conseguiam fazer, e esses mesmos produtores locais acabavam por emigrar ilegalmente para a Itália e numa espécie de ciclo que se fecha, trabalhando, sendo explorados, em alguns casos até escravizados, em campos de produção de tomate em Itália, controlados pela máfia. Portanto, o problema antecede até esta necessidade de financiamento. Há uma necessidade de respeito, não é? De respeito mútuo entre o Norte Global e o Sul Global, que se existir, soluciona já uma parte dos problemas. Pois, enfim, é evidente que cada país tem os seus problemas, há ditaduras, há toda uma série de coisas e populismos, enfim, em todo lado. Mas eu não sou contra políticas de apoio financeiros do Norte Global para o Sul Global, desde que estas sirvam efetivamente para emancipar os países, mas em particular emancipar as pessoas. Eu ainda ontem participava numa conferência sobre RBI, Rendimento Básico Condicional, e desenvolvimento, portanto era mesmo dedicada à questão do desenvolvimento, e lá exprimi também as minhas críticas em relação à ideia de desenvolvimento, e eu dizia que realmente uma maneira, se calhar, boa de ajudar as populações no Sul Global e até de lhes permitir, de lhes dar essa capacidade de serem elas próprias a definir o que é desenvolvimento, seria não financiar Estados diretamente, mas ajudar a financiar um RBI, porque aí estamos realmente a assegurar que o dinheiro vai para as pessoas diretamente e estamos a assegurar que são essas próprias pessoas que têm a capacidade de definir o que é o desenvolvimento e não somos nós, aí sim, numa lógica um bocado neocolonial, a definir o que elas devem fazer para se desenvolverem, porque eu tenho muita dificuldade, enfim, eu tenho sempre muitas dificuldades e reticências em relação a políticas positivistas que acham que há uma espécie de caminho já pré-determinado de evolução, e com o desenvolvimento acontece o mesmo. Eu tenho muitas dificuldades em aceitar que haja um caminho pré-definido já do que é desenvolvimento e que apenas o seguindo estes escalões e estes degraus, um país consegue desenvolver. Mas enfim, já estou aqui a fugir um bocadinho à questão, e eu acho que há realmente essa necessidade de compensação, e acho que nós no Norte Global devíamos tentar fazer isso, também por uma razão muito simples, para permitir que aqueles países que estão ainda a desenvolver, que são mais pobres, o façam de maneira mais sustentável e até numa perspectiva, se quiserem, egoísta. Isto pode permitir que venhamos a descobrir soluções também tecnológicas, porque não, noutros países que depois possamos adotar na Europa e no Norte Global. Por isso sim, sou completamente favorável a esse tipo de coisas. Jorge, nós ao longo desta conversa falamos em vários nomes e títulos, mas para ti pessoalmente, quais são assim as tuas grandes referências políticas e ideológicas? E também gostaríamos de receber algumas recomendações bibliográficas, se as quiseres fazer. Bem, há imensas, depois depende muito da área que vocês quiserem. Eu, por acaso, nunca passei muito nisso, as grandes referências. Eu costumo dizer que o meu grande mestre intelectual, porque realmente foi quem mudou a minha vida em certa medida e descobri-o no início da idade adulta, e em grande parte foi por ele que quis dedicar-me mais à filosofia, é o Albert Camus. Portanto, toda a sua teoria do absurdo e depois da revolta e os inícios da sua teoria sobre o amor que ele não conseguiu chegar a concretizar, parecem-me, a mim mudaram-me completamente. A sua visão política, porque ele era muito politizado na sua filosofia, a sua visão da defesa dos mais frágeis, a sua visão até do federalismo político, como ele entendia, e da liberdade incondicional, voltando um bocado à vossa primeira pergunta sobre a liberdade ou a igualdade, o Albert Camus, como alguém muito próximo da anarquia ou do socialismo libertário, defendia a liberdade antes de tudo mais, seria realmente a minha grande referência. Em questões ecológicas, eu acho não, que vocês que leram o livro certamente terão percebido, o André Gorz é também uma enorme referência, até pelo seu trajeto, não é? Porque ele vem do existencialismo, ele é uma espécie de discípulo do Sartre, que vem do marxismo, muito laborista, muito pró-trabalho, e acaba a defender o RBI. Ele faz um esforço, ele faz uma evolução intelectual tremenda, e agora, no próximo ano, 2023, assinalaremos os 100 anos do seu nascimento. Acho que seria muito importante recuperar também o seu legado.
também ele ecológico. A nível republicano, enfim, há todos os clássicos, não é? Aristóteles, na vertente grega clássica, Cícero, na vertente romana, Maquiavel, que, coitado, tem o seu nome sempre associado a coisas más, mas um grande intelectual e pensador do republicanismo. Já no século XX, Hannah Arendt, evidentemente, não é? Com toda a sua discussão sobre a condição humana e o seu republicanismo mais radical, sim, mais ateniense, não é? Mais exigente, muito mais exigente do que aquele que é o republicanismo do Philip Pettit, que eu já referi várias vezes. E se calhar uma última referência, porque também influenciou muito a minha visão de ecologia e de ecologia social, o Murray Bookchin e a Janet Biel, enfim, os dois dos grandes pensadores da ecologia social e a sua visão da dominação. Nós não falamos muito disso, não é? Mas algo que me agrada muito e que me convenceu muito na ecologia social é esta visão, ou seja, há muitas coisas, não é? Esta ideia de combate às hierarquias, enfim, tudo isso me convenceu, mas é esta visão de que a dominação que o homem vê, portanto, a dominação do homem em relação à natureza é uma consequência da dominação do homem pelo homem, não é? Portanto, a ecologia social diz que respondendo e combatendo a dominação social, estamos também a combater a dominação ecológica. E isto é algo que realmente ressona muito no meu cérebro e com o qual eu me identifico muito. E estas seriam as grandes referências. Mas depois, enfim, há toda uma outra série de referências mais artística e estética, se quisermos assim, que eu acho que informam também uma discussão política, filosófica e ecológica, porque muito para lá daquilo que é a teoria e os ensaios, eu acho que ler um bom livro de poesia e sobre a sua relação à Terra e ao planeta tem um grande impacto também na nossa construção social e política, por isso aí então as referências seriam muitas mais, mas como me pediram algumas, eu acho que já deixei 4 ou 5 já, e que são realmente aquelas que muito masculinas, agora que me apercebo disso, só disse uma mulher, mas que informaram muito a minha definição de eco-republicanismo. E uma última, se quiserem, é sim bastante teórica, mas de republicanismo crítico, como ela lhe chamou, que é da Cécile Laborde, que desenvolveu realmente uma ideia de republicanismo crítico para o século XXI, com a qual eu me identifico muito também, e ela, sendo francesa, quebrou muito dos dogmas deste republicanismo mais jacobino, clássico, e abriu um campo de estudos novo com o seu republicanismo crítico. Filipe, se me permites a desfaçatez, eu vou recomendar o livro do Jorge, da A Liberdade dos Futuros, o Eco-Republicanismo para o século XXI, e recomendo um exercício que eu fiz antes de começar a ler, que foi eu reli o discurso do Benjamin Constant da Liberdade dos Antigos comparado aos modernos antes de ingressar nesta viagem que foi A Liberdade dos Futuros do Jorge, que é um livro fenomenal. E deixar também a nota de que o Jorge tem outros livros e participa também noutro tipo de livros, não só livros na área da filosofia, se quiserem, nomeadamente, por exemplo, Também Digo, que é uma história das migrações da sua avó. E deixar aqui a nota de agradecimento ao Jorge por ter participado, por ter aceito aqui o convite, por ter participado e esperemos que continue a dar nas vistas na nossa política, não só portuguesa, mas também europeia. Jorge, muito obrigado. Eu é que agradeço e deixa-me reforçar o que disse há pouco. Agradeço o vosso interesse e agradeço as perguntas, porque realmente são perguntas informadas e interessantes e desafiadoras. Confesso que tive de pensar bem no que responder, mas acho que é realmente esse também o intuito de nós, escritores, ou aqueles que produzem alguma coisa para dar a outros, é um bocado promover esta discussão e um bocado nesta lógica republicana, promover este confronto de ideias. Parecemos que estamos mais ou menos alinhados, mas enfim, propor este confronto de ideias também para que possamos avançar na procura de soluções comuns.